Bom, vamos por agora nos contentar com o modelo de iluminação local, que na verdade é o modelo de iluminação mais padrão, assim, no pipeline gráfico mesmo. E aqui vocês veem a diferença, né, do que a gente vai ter com iluminação local e iluminação global. E na verdade nós vamos ver que o modelo de iluminação local é um modelo de iluminação. E quando a gente fala modelo, é uma aproximação do que a física realmente faz. No caso da iluminação baseada em vértices, como nós estamos vendo agora, nós vamos, lembrem que nós vamos iluminar os três vértices de um triângulo, a encontrar qual é a cor de cada um desses três vértices, para depois fazer uma interpolação do interior desse triângulo, os pixels que preenchem esse triângulo. Essa interpolação, obviamente, vai poder sofrer vários efeitos através dos shaders, e vamos poder simular certos fenômenos que não seria possível através de uma rasterização convencional. Bem, quando falamos de modelo de iluminação, nós vamos apresentar agora o modelo mais clássico, que é o modelo Phong, e é um modelo muito adotado na computação gráfica, e vamos ver como ele se incorpora dentro do pipeline gráfico de rasterização. Bem, o modelo de Phong, ele vai dividir a iluminação em três componentes diferentes. Primeiro, o componente ambiente, o componente difuso e o componente especular. Vamos ver cada um desses e o que é cada um desses. O componente ambiente é a parte da luz que não vem diretamente da fonte de luz. Em um modelo mais sofisticado de Global Illumination, nós vamos fazer uma computação bem sofisticada para ver de onde estão vindo esses raios indiretos, simulando, por exemplo, todo o percurso dos raios de luz numa cena. Mas no modelo de rendering em tempo real, onde a gente não vai ter toda essa sofisticação, nós não temos muito como fazer, e basicamente o que nós vamos assumir como luz ambiente? Nós vamos assumir que é um valor constante para toda a cena. Então, basicamente, se nós somente tivéssemos iluminação ambiente no modelo sem Global Illumination mais sofisticado, nós teríamos uma iluminação como este boolean. Tudo seria igual, porque assumimos que a iluminação que vem do ambiente é um valor constante para todos os pontos da cena. Então, basicamente, o componente ambiente dentro no Phong, nós vamos calcular desta forma aqui, muito simples. É a cor do material vezes a intensidade da luz ambiente. Se a luz ambiente for zero, por exemplo, não importa que cor é o material, zero vezes o material vai dar zero, e aqui a cor do objeto vai ficar preto. É claro que assim, as cenas geralmente vão ter um pouquinho de luz ambiente, caso contrário, onde não houver luz, vai ser tudo absolutamente escuro. Graças a essa componente ambiente, a gente vai poder enxergar mesmo onde a luz não chega diretamente. Bem, e como vocês podem ver, basicamente o vértice vai multiplicar a cor do seu material por uma constante ambiente que descreve como é a intensidade da iluminação ambiente daquele lugar. O segundo componente, ele se chama componente difuso. E o componente difuso já se deve realmente à incidência de raios de luz diretamente sobre um determinado ponto. Então, observem esta figura aqui, e o que acontece? Aqui temos um feixe de luz chegando, neste ponto, e o que acontece aqui se essa superfície fosse completamente espelhada, esse raio de luz seria refletido numa única direção, com o mesmo ângulo de incidência aqui em relação ao normal. No entanto, microscopicamente, essa superfície é toda rugosa. E por ela microscopicamente ser rugosa, o que acontece com os raios de luz que chegam numa determinada direção? Eles são difundidos, eles são espalhados para todas as direções. Então, nós dizemos que no modelo difuso, um raio de luz chega e ele se espalha para aquele ponto igualmente para todas as direções. Por isso, numa superfície puramente difusa, não importa onde o observador se encontre, ele sempre vai ver esse ponto com a mesma cor, com a mesma intensidade de iluminação. Isso porque os raios de luz se espalham igualmente para todas as direções.
Nesse sentido, nós vamos dizer que a intensidade de luz, a intensidade da cor deste ponto, ela não vai depender mais assim, da posição da luz, do ângulo, desculpa, da posição do observador, mas ela vai depender do ângulo de incidência. Então, se a luz chega com esse ângulo, ela vai ter esse ponto vai ter uma iluminação com menor intensidade do que uma luz que chega com este ângulo, ou uma luz que chega neste ângulo, ou até mesmo uma luz que chega bem perpendicular, ops, não sei o que aconteceu aqui, e que neste caso a gente pode imaginar que a iluminação bem intensa nesse ponto aqui. Quando esse raio de luz estiver quase tangenciando aqui 90 graus, a intensidade de luz nesse ponto vai ser bem suavizada, vai ser bem pequena. Para descrever, então, este efeito de iluminação, esse modelo de iluminação, nós basicamente usamos as leis de Lambert, que são resumidamente três. Primeiro, a iluminação de um ponto de uma superfície através de um raio de luz perpendicular ao mesmo é proporcional ao inverso da distância ao quadrado. Isso significa que quanto mais distante a luz estiver fisicamente do ponto iluminado, a intensidade vai ser inversamente proporcional a essa distância ao quadrado. Se o raio de luz atinge uma superfície, a intensidade é proporcional ao cosseno do ângulo deste raio. Nós já vamos falar sobre isso. E a intensidade de luz decresce exponencialmente de acordo com a distância da fonte no meio de absorção. Bem, vamos entender a segunda lei, que é a mais relevante aqui para a gente, e que diz basicamente o seguinte, que se esse ângulo θ for 0 graus, significa que a luz está incidindo diretamente aqui, assim, formando 0 graus, então está alinhada com a normal. Podemos imaginar que é a intensidade máxima de iluminação. Se o θ for 90 graus, a luz está vindo aqui praticamente tangenciando a superfície. Portanto, forma 90 graus, que seria a intensidade mínima. Então, se a gente tirar cosseno, se a gente calcular o cosseno de 0, vai dar 1. E o cosseno de 90 graus vai dar 0. Então, o que o modelo difuso diz vamos aproximadamente, obviamente, assumir que a intensidade de iluminação vai ser a intensidade da luz vezes o cosseno desse ângulo θ aqui. Portanto, se θ for 0, vai ser a luz vezes cosseno de θ, que dá 1, cosseno de 0 dá 1, e então vai ser a própria cor aqui da superfície. Se esse θ for 90, muito próximo a 90, cosseno de 90 dá 0, ou um valor próximo de 90 vai dar muito próximo de 0, 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, um valor muito pequenininho, e, portanto, independente da cor, nós vamos ter que a intensidade de iluminação aqui vai ser 0, portanto, preto. Então, nós dizemos que a intensidade de iluminação vai ser inversamente proporcional, ou diretamente proporcional, perdão, ao cosseno de θ, ou inversamente proporcional ao θ. Bom, é uma forma, assim, a gente poderia vir calcular qual é esse ângulo θ e a partir daí tirar o cosseno dele e calcular a iluminação nesse ponto, mas, enfim, vamos ter problemas aí de aproximação, calcular o cosseno não é também uma tarefa tão trivial, para cada ponto temos que fazer isso, para cada vértice, e existe uma maneira muito fácil de calcular o cosseno de θ, assumindo que o produto escalar entre dois vetores é o cosseno de θ vezes a norma de um pela norma do outro. Ora, se nós assumimos que o vetor normal e o vetor luz são vetores normalizados, portanto de tamanho 1, e como vocês estão vendo aqui, o tamanho do vetor não importa, então a gente pode escalar esses vetores para o tamanho que a gente quiser. Então, nós podemos dizer que L escalar e produto escalar N normal vai ser o próprio cosseno de θ. E isso é muito fácil de calcular. Computacionalmente, esses dois vetores podem ser calculados desta forma aqui. Componente x de L vezes a componente, desculpa, está errado aqui, x de N, mais a componente y de L vezes a componente y de N, mais a componente z de L vezes a componente z de N. Então, com três produtos e duas somas, portanto, uma operação bem simples, a gente calcula
qual é esse cosseno de θ, assumindo que nós temos o vetor n e o vetor L. O vetor n, como nós vamos ver, nós já vamos ter sempre, na verdade, todo vértice pode carregar consigo já a sua normal. Então, é um valor que nós já vamos ter na própria geometria. Bem, fazendo isso, então, nós já vamos ter uma iluminação como esta que nós estamos vendo, onde nós temos um gradiente de iluminação. Esse gradiente está em função do cosseno de θ, do cosseno do ângulo formado entre a superfície normal de cada ponto, e nós já temos aí uma iluminação bem interessante. E observem que não importa onde está a câmera, sempre, de qualquer ponto de vista, um determinado ponto aqui que a gente pegar do bule vai ter a mesma cor para o observador, mesmo que ele mude de posição. Isso em função do fenômeno difuso. Então, para terminar, nós vamos ter que a componente difuso de uma iluminação vai ser o material, portanto, a cor de um determinado vértice, vezes o cosseno do θ, cosseno formado entre a normal e o vetor luz. E assumindo que a gente pode fazer um produto escalar, caso eles sejam normalizados. Então, a partezinha da equação Phong da componente difusa vai ser o material, K, que a gente vai representar por K, vezes o produto escalar da normal pelo vetor luz.